Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carone F. Aqui nós discutimos as estratégias para você se tornar propagandista médico, propagandista vendedor e mudar de vida através dessa profissão, que é o representante de medicamentos da indústria bilionária que nós conhecemos como indústria farmacêutica. O Jussiano, que está aqui na live, eu acabei de ver lá no grupo do Telegram dos alunos, ele é um dos alunos lá do Propaganda Essencial, ele botou assim: velho, vocês também estão doidos olhando para a caixa de remédio e olhando a substância, lendo bula. É mais ou menos isso, né? Quando você quer se tornar propagandista, você começa a ler um bocado de coisa, você começa a ver remédio de forma diferente. E olha, o tema da nossa live de hoje, nosso episódio Carone F 52 de hoje é... Gabriel, eu tenho medo de dirigir. E agora, eu consigo entrar na indústria farmacêutica? E a gente vai debater um pouquinho sobre esse tema, tá bom? É um tema muito interessante. Eu acredito que existam várias e várias pessoas aí que têm talento, que têm potencial para trabalhar, que têm potencial para se tornar propagandista, mas têm medo de dirigir. E algumas pessoas até me perguntam assim: Gabriel, não tenho CNH, e agora? Não, se você não tem CNH, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar uma autoescola, fazer lá o período, né? A prova teórica, a prova prática, depois no Detran da sua cidade, tirar a sua carteira de motorista e a partir daí você começa a ter critério para se tornar um propagandista. Porque um propagandista ele precisa ter a CNH, né? A Carteira Nacional de Habilitação. Você precisa, ou a carta, em alguns lugares as pessoas chamam de Carta Nacional de Habilitação. Você precisa disso porque você precisa de um carro, né? E a empresa vai te dar um carro. Veja que coisa linda. Eu sonhava em ter um carro com 20 anos, 21 anos. Eu tirei minha carteira com mais ou menos 20. Foi até um pouquinho tarde, né? Geralmente os homens ficam mais ansiosos, juntando cada centavo ali para tirar a carteira de motorista com 18, eu tirei com 20. Eu amava dirigir, só que eu não tinha carro. Então, o que eu fazia, eu conto depois para vocês o que é que eu fazia para ter prática, né? Para ter prática automobilística. E é importante você ter prática, é importante você vencer o medo. Muitas pessoas não conseguem atuar literalmente numa BR ou pegar uma estrada, ficam com medo daquela hora de pico do trânsito. E aí, obviamente, o recrutador precisa dessa segurança de você. Eu sonhava em ter um carro e o primeiro carro que o Papai do Céu me deu foi um carro quando eu entrei na indústria farmacêutica. O carro era da empresa e era maravilhoso. Eu não tinha um centavo, basicamente, de custo. Até o auxílio Lava Jato, que não é a Operação Lava Jato da Polícia Federal, é Lava Jato, literalmente, você levar o carro para lavar, para ficar organizadinho, bonitinho, limpo, cheirosinho, polido, era da empresa. A empresa investia para que você pudesse lavar o carro de 15 dias. Obviamente eu procurava lavar toda semana, então eu gastava uma parte do meu bolso ali, mas tinha esse auxílio, né? Esse auxílio Lava Jato. Tinha auxílio combustível, tinha auxílio manutenção, revisão do carro, era tudo por conta da empresa. Tinha o próprio carro da empresa. Era maravilhoso e eu pude desfrutar ali de um carrinho para mim, para minha família. Eu pude viajar com esse carro nas férias. A gente ia para as praias aqui perto, enfim, Natal, João Pessoa, se você conhece aqui, é tudo próximo aqui de Pernambuco, né, de Recife. Então, a gente ia para Porto de Galinhas, Tamandaré, tudo com o carrinho da empresa, mala grande, geralmente é um carro sedã, então era ótimo mesmo, tá? Então, se você quer mudar de vida, se você quer começar a ganhar 5 mil reais por mês ou acima disso, geralmente de 5 a 7 mil reais por mês de salário inicial, isso eu estou envolvendo aqui o salário na sua carteira de trabalho mais a comissão, né? Não sei se você lembra, de vez em quando eu mostro aqui, estou aqui ó, com minha carteira de trabalho, e eu comecei a trabalhar na Eurofarma. Olha só que interessante. Deixa eu ver se eu pego aqui. Tá aqui, ó. Eurofarma, início das atividades 21 de setembro de 2015. Eurofarma Laboratórios S.A. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Acho que vocês vão ver aqui, ó, R$ 5.239. R$ 5.239 era o meu salário na carteira, mas geralmente 2.300 de comissão. Era muito interessante, eu tinha quase que líquidos ali, né? Depois dos descontos de imposto de renda, de INSS, essas coisas na carteira, você vem no Prolabore lá no Olerite, né? No Prolabore não, o Prolabore é do sócio, mas que vem no Olerite ou no contra-cheque lá do funcionário, geralmente ainda sobravam 7 mil reais líquidos. Tem muitas empresas que vai ser ali na casa dos 3.500 mais uma comissão de 2.000. Vai ter muitas empresas que vão ter ali na carteira de trabalho 4.400 mais uma comissão de 1.500. Então varia muito de empresa para empresa, mas o fato é que é um salário excelente, o salário inicial
de um propagandista, beleza? Ó, só pra gente entender aqui o contexto. A gente tá falando sobre perder o medo de dirigir e também sobre a possibilidade de você perder uma vaga na indústria farmacêutica porque você tem medo de dirigir. Porque você não consegue passar a confiança para o recrutador de que de fato você consegue dar conta do recado numa situação tão básica ali do dia a dia de um propagandista, que é a direção. É um mercado para homens e mulheres, isso é óbvio, né? Muitas mulheres estão dominando aí o mercado, né? Existem muitos propagandistas, gerentes. Inclusive, só para você ter ideia, na minha época, né? Eu acredito que ela ainda está lá, porque eu vi o LinkedIn dela recentemente, mas a diretora nacional de vendas, era uma mulher na Eurofarma, muito competente, chamada Roberta Junqueira. E ela, se eu não me engano, ainda está na Eurofarma, pelo que eu vi no LinkedIn dela, ainda está lá. E só para você ter ideia do escalonamento para chegar lá, né? Na direção nacional de vendas, é uma responsabilidade muito grande. Você tem um propagandista júnior, você tem um propagandista pleno, você tem um gerente digital, você tem um gerente de treinamento, o gerente de produto, o gerente de marketing, o gerente regional, o gerente nacional de vendas e aí a diretora nacional de vendas, que tem contato absolutamente próximo com a presidência e é quem carrega nas costas aí toda a responsabilidade do resultado financeiro da empresa. Então, a diretora nacional de vendas era uma mulher, então você vê que as mulheres dominam aí o mercado. E ela deve ter começado, não sei ao certo, como propagandista médica. A Eurofarma, principalmente, ela gosta de preconizar, ela preconiza o escalonamento, o crescimento dentro da empresa. Então, todos os gerentes regionais foram propagandistas, todos os gerentes digitais foram propagandistas, os gerentes de treinamento foram propagandistas, os gerentes de produto foram propagandistas, para todo mundo ter ali a noção de como é o dia a dia de um representante, de um propagandista médico. Então, eles fazem essas promoções internas. Quer se tornar um gerente nacional de vendas, um diretor nacional de vendas? Um dia você precisa começar como propagandista. E ela começou, muito provavelmente, como propagandista. Uma coisa interessante para a gente observar é a seguinte: mulheres e homens precisam ser desenrolados na direção. Se é que você entende isso. Você precisa ser desenrolado na direção. Por quê? Meu filho, você vai de clínica em clínica, de consultório em consultório, de empresarial em empresarial, você vai andar de carro o tempo inteiro e você precisa de alguma forma ter a prudência para não acidentar, para não bater o carro, porque senão isso é um problema para a indústria farmacêutica, né? Você tem que ter essa prudência, esse grau de responsabilidade e ao mesmo tempo você tem que ter um grau de agilidade, de prontidão interessante. Então a indústria farmacêutica não quer que você corra a 140 por hora de forma alguma, mas ela quer que você se programe para chegar no horário no setor. Se você tiver que pegar BR, por exemplo, e andar ali uns 100 km por hora com conforto, guardando a devida distância dos carros à frente, enfim. É importante que você, na cidade, você saiba pegar os melhores caminhos, esteja atento ao Waze, mas ao mesmo tempo não mexa no celular para não tomar multa. Do contrário, né, com as câmeras que estão pegando multas ali, das pessoas que estão mexendo no celular, o vídeo monitoramento nas cidades, podem fazer você, por exemplo, ser demitido por justa causa. Se você perder a sua carteira de motorista por pontos na sua carteira de motorista, pode ser um problema gigantesco. Então a indústria farmacêutica requer que você, nessa atividade profissional do propagandista, para bater suas metas de visitação no dia, você tem uma meta de visitar uma quantidade X de médicos, tá? No meu caso eram 16 médicos, tem muitas indústrias que vão ser 12, 14, 11, 10 médicos. Então varia ali da proposta comercial da empresa. Na minha proposta comercial, né, o meu laboratório Eurofarma pedia para que a gente visitasse 16 médicos. E para você visitar 16 médicos, você precisa ter um roteiro, né? Um roteiro de onde esses médicos estão para você cumprir ali aquela agenda. E dentro daquele seu setor, você precisa muitas vezes se deslocar. Então você vai de um bairro para o outro, você vai de uma cidade para outra. No meu caso, isso acontecia. Então no meu primeiro ano de Eurofarma, eu trabalhei no setor de viagens. Então eu viajava para Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Escada, Ribeirão, eram as cidades, tá? Vitória de Santo Antão, Amaragi, que mais? Xangrande, Gravatá. Então tem várias cidades, Porto de Galinhas ali, né? Que é, enfim, um distrito, um bairro ali grande de Ipojuca. Então eu visitava todas essas cidades. E eu todos os dias precisava me deslocar de Recife para essas cidades através da BR. Então você tem essa jornada aí. Algumas cidades que eram um pouco mais longe, como Gravatá, a indústria requeria que nós dormíssemos nessa cidade e ela bancava, claro, esses custos de hospedagem
para que a gente não tivesse o risco, né, de cansado ali, com sono, cometer algum acidente. Então você precisa literalmente vencer esse medo. E eu pergunto assim, velho, você já pensou você perder a oportunidade de ganhar R$5.000 por mês, com todos esses benefícios, carro da empresa, plano de saúde, ticket de refeição generoso, plano odontológico, previdência privada, seguro de vida, participação nos lucros, né? Uma empresa que reconhece os talentos, que vai te fazer crescer dentro da empresa, você vai poder ter a possibilidade de ter um desenvolvimento, treinamento ali dentro. Você já pensou você perder essa oportunidade porque você tem medo de dirigir, velho? E às vezes eu fico me perguntando assim, velho, será? Será que uma pessoa é capaz de perder uma oportunidade como essa por conta do medo? E a grande verdade é que sim, as pessoas são capazes. O medo paralisa essas pessoas. Paralisa a pessoa de crescer na vida, paralisa a pessoa em vários aspectos, tá? Em vários aspectos. E aqui na sua carreira profissional, se você quer se tornar propagandista, você vai precisar sim vencer esse medo. Você quer se tornar propagandista? Eu digo que você pode se tornar propagandista. Qualquer pessoa que resolutamente põe essa determinação no coração e se prepara para isso pode se tornar propagandista. Tem gente que chega para mim e diz assim, Gabriel, eu não tenho CNH ainda. Ótimo, dá para eu ser propagandista? Dá para você ser propagandista. Vai lá, faz o que tem que ser feito, o processo que você tem que fazer na autoescola, vai no seu Detran, no Detran da sua cidade, tira a sua carteira de motorista, você pode se tornar propagandista. Então as pessoas perguntam assim, será que eu posso ser propagandista sem essa condição? Não, mas você tem condições de adquirir essa condição? Tem, está ao seu alcance. Está ao seu alcance. Então, Gabriel, tem como eu me tornar propagandista tendo medo de dirigir? Eu digo uma coisa, talvez você consiga ser desenrolado mesmo com medo. Né? Quantas pessoas dão palestras mesmo com medo de falar em público? A questão é você ir lá e fazer. Então, você vence o medo muitas vezes com a prática, né? É quando você vai com medo mesmo. É quando você, por exemplo, procura uma autoescola, aquelas escolas de direção que dizem assim, vence o medo de dirigir. Tem na sua cidade, se você pesquisar no Google vai aparecer lá. Vence o medo de dirigir, vai aparecer algumas autoescolas que trazem essa prática. Né? Você paga algumas aulas para ir junto com um profissional paciente, geralmente se espera isso, e você vai ali vencendo o medo de dirigir. Você precisa disso, você precisa dessa prática. Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Agora, o medo te bloqueia muitas vezes. Então já pensou, velho, você perdeu uma oportunidade de mudar de vida por conta do medo de dirigir? Deixa eu contar uma história interessante. Quando eu fui fazer minha entrevista, eu tinha 22 anos de idade. E eu tinha tirado minha carteira de motorista há pouco mais de um ano, né? Eu já tinha carteira de motorista ali permanente, não era provisória mais. E eu não tinha carro. A grande questão é que eu não tinha carro. E lá no processo seletivo, uma das objeções que o recrutador tinha a meu respeito, além da minha juventude, além de querer descobrir se eu era responsável o suficiente para dar conta do recado, se eu tinha as competências necessárias, ele tinha uma dúvida. Será que eu sabia dirigir bem? Porque ele sabia que me colocar no setor de viagem, eu precisava dirigir bem. Então, assim, veja que coisa interessante. Ele me perguntou, na entrevista ele me perguntou, o nome dele era Robson, foi o Robson, né, o Robinho, um GD da Eurofarma, que ele me perguntou assim, Gabriel, você sabe dirigir? Sabe dirigir bem? Você dirige confiante? Ou você é aquela pessoa que fica ali trêmula quando pega na direção? E eu pude virar para ele, com toda a autoridade do mundo, com toda a integridade do mundo, e dizer assim, olha, sem brincadeira, modéstia à parte, eu sou quase um piloto de Fórmula 1, de Stock Car. Aí ele começou a rir, eu comecei a rir, foi para quebrar o gelo ali, para descontrair. E eu disse assim, apesar de não ter carro, eu sempre pego o carro dos meus amigos, né? Eu sempre pego o carro do meu pai para dirigir. Toda oportunidade que eu tenho de dirigir, eu dirijo bem. E eu me sinto muito confiante dirigindo, eu amo dirigir. Eu pude falar isso com todas as letras. Se eu não pudesse falar isso, se eu ficasse assim, se eu pensasse um pouco, ele me perguntasse, Gabriel, você dirige bem? Você é desenrolado no volante, na direção? E eu ficasse pensativo. Olha, Robson, eu vou te dizer uma coisa, eu sinto um certo medo de dirigir. Eu teria perdido a minha vaga. Ele ia olhar para mim e dizer, tem duas coisas que o recrutador precisa olhar em você. Ele precisa olhar em você a capacidade de gerar resultado e ele precisa olhar em você a solução para os problemas dele. Se você for provocar algum problema futuro para ele, um problema futuro aqui pode ser exatamente essa situação de você não saber dirigir com confiança. De você, por exemplo, ir para um setor de viagem e você não conseguir dar conta do recado ali, ficar com medo de dirigir, precisar sempre de alguém perto de você. Isso vai ser um problema futuro para ele, então ele vai evitar te contratar por conta desse problema futuro.
Então, se você não vai provocar um problema futuro para ele, se você vai gerar resultado para ele, então as chances são que você vai ser contratado. Mas se você não puder mostrar para o recrutador que você tem essas habilidades, você provavelmente vai ficar pelo caminho. Veja que é um detalhe, é uma objeção. Objeção é uma dúvida do recrutador. É um bloqueio que impede ele de comprar o seu serviço. Todo o processo de compra, e o processo seletivo é um processo de compra e venda, é um processo em que você está tentando vender o seu peixe, vender o seu produto, o seu serviço de se tornar propagandista em troca de um salário. E o recrutador está em busca de comprar o melhor serviço para gerar um melhor resultado para ele. É como alguém que vai comprar um celular. Eu quero comprar um celular com essa função e eu tenho dúvida se essa função se esse celular específico aqui vai me ajudar de fato a suprir aquela necessidade que eu tenho. Então, cabe à operadora de celular, cabe a produtora daquele aparelho me convencer de que ele vai suprir a minha necessidade. Então, o processo seletivo é essa jornada aqui. Se o recrutador tem alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, você não vai comprar. Se o recrutador tiver alguma dúvida de que você vai suprir a necessidade dele, resolver os problemas dele, ele não vai contratar você. Então, essa é uma dúvida pequena que ele tem, mas é uma dúvida importante, porque todos os dias você vai ter contato com o carro. Todos os dias você vai enfrentar um trânsito no horário de pico, para ir para o trabalho, na hora do almoço, na hora de voltar para casa. E imagina se você não tem essa confiança, você bate o carro ou algo do tipo. Então, eu pude falar para ele com toda a confiança, por quê? Porque, de fato, eu não tinha carro à minha disposição. Meu pai não morava comigo, eu não podia pegar o carro dele. Ele usava o carro dele e ele tinha um certo ciúme do carro dele com um certo zelo excessivo, talvez. E eu dificilmente pegava o carro dele. Quando meu pai ia me buscar em casa, né, eu tinha por volta... Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 6 anos, mais ou menos, meu irmão tinha 8. Então, a partir disso, meu pai de 15 dias ia me pegar para a gente passar o final de semana junto. Meu pai é meu melhor amigo, graças a Deus, ele sempre manteve um contato muito próximo com a gente, ligava todos os dias e de 15 dias ele ia me pegar em casa. Quando eu tirei a carteira de motorista, eu lembro que meu pai, ele ia me pegar em casa e a casa dele era um pouco próxima da minha, era mais ou menos uns 15 minutinhos de carro ali e eu fazia, pai, deixa eu dirigir. E ele dizia, não, hoje a gente tá com pressa. E eu dizia, pai, eu quero dirigir. A gente vai para a casa do senhor, o senhor vai aqui do meu lado e eu vou dirigir no carro do senhor. E eu insistia. E eu lembro que o meu irmão, ele tinha tirado a carta, né, um pouco antes de mim, a carteira de motorista. E ele nunca pediu pro meu pai, porque meu pai era resistente. Só que eu era mais resistente que meu pai, mais ou menos assim. Meu pai insistia para que a gente não dirigisse, para não ter risco, né, de bater o carro, cometer algum acidente, porque o carro dele ele tinha um certo zelo, realmente tinha sido o primeiro carro dele zero que ele tinha comprado na vida. Na época foi acho que foi um Centauro, meu Deus. Como é o nome do carro? É um da Kia, mas enfim, eu não esqueci o nome do carro agora, mas Century, alguma coisa assim. Mas ele tinha um certo ciúme e meu irmão, ele ficava constrangido, ele sabia que meu pai ia negar, então ele não pedia. E eu sabia que meu pai ia negar e eu pedia 10 vezes mais. E eu dizia, pai, eu só entro no carro quando o senhor deixa eu sair daí, vim para aqui pro carona e eu assumi o volante para eu poder dirigir. E isso foi, essa minha insistência, essa minha ousadia, eu sabia que, na época eu já trabalhava, eu sabia que eu podia bater o carro do meu pai e eu ia ter que pagar do meu salário, não ia querer que meu pai arcasse com prejuízo. Então, o salário era pouco, mas eu ia pagar em 2 vezes, alguma coisa assim, eu ia botar no cartão dele, ia remunerar ele, enfim, pelo acidente, pela franquia do seguro, algo do tipo. E eu pegava com ousadia, eu pegava o carro dos meus amigos também, eu dizia, ó, deixa eu dirigir, a gente vai para um restaurante e tal, e eu fazia, deixa eu dirigir teu carro? E aí eu brincava que eu era o James, né? Eu pegava o meu cap, literalmente o cap de motorista, botava assim e dizia, James! James, não sei porquê, na minha cabeça e na cabeça dos meus amigos era nome de motorista. E eu dirigi o carro deles. E claro, se eu batesse, graças a Deus nunca aconteceu, mas se eu batesse, eu tinha condições de pagar a franquia do seguro, algo do tipo. Então eu tinha essa certa ousadia e eu dirigia. E aquilo me fez ter a confiança e a integridade de chegar dentro do recrutador e dizer assim, quando ele me perguntou, Gabriel, velho, você sabe dirigir? Dirige com confiança? Eu pude dizer para ele com confiança, com integridade, de que eu era quase um motorista de estocar. Eu me sentia assim. Eu dirigia bem, dirigia leve, dirigia fácil, mas eu adquiri isso com a prática. Com a prática. Foi assim que aconteceu. Então assim, se você tem medo de dirigir, provavelmente você vai passar, vai exalar para o recrutador que você não tem essa confiança. E isso sendo importante, pode ser que você perca a sua vaga por conta de uma besteira como essa. Eu não quero que você perca a sua vaga, a sua oportunidade de mudar de vida por conta de uma besteira como essa.
É mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer uma analogia fácil aqui pra gente entender. Eu, quando completei 6 anos de idade, mais ou menos, eu ganhei uma bicicleta do meu pai. Bicicleta pequenininha ali, 6 anos. Minha enteada hoje, ela tem 7 anos e ela começou a andar de bicicleta com mais ou menos 5, entre 5 e 6 ali, ela começou a andar de bicicleta, de rodinha. Depois ela foi avançando, né? Tirou uma rodinha, ficou só com uma rodinha. E hoje em dia ela anda de bicicleta sem rodinha alguma. Obviamente, às vezes ela cambaleia, às vezes ela cai, mas é normal. É normal. Mas ela dirige hoje, pilota. Ela anda de bicicleta sem rodinha, sem problema nenhum, com 7 anos de idade. E com 6 anos de idade o medo me bloqueou. Eu pensava, velho, vai dar muito trabalho aprender a andar de bicicleta. Eu vou cair muitas vezes, eu não quero. E meu pai dizia, cair é normal, vamos lá, deixa eu ir com você. E eu fazia, pai, eu não quero. Vejo o cara corajoso para andar dirigir de carro, era o cara covarde para andar de bicicleta com 6 anos de idade. A diferença foi de 12 anos, eu sou o mesmo cara. Só que uma coisa eu aprendi nessa jornada. Meu irmão, ele aprendeu cedo, ele era 2 anos mais velho que eu, e ele aprendeu com os mesmos 6 anos, ele ganhou a bicicleta, e ele aprendeu ali, começou a andar com 7. Com 7 anos eu tinha 5, não tinha recebido a bicicleta ainda. Com 6 eu recebi a bicicleta, meu irmão já tinha 8, já andava ali há mais ou menos um ano. E ele brincava com a gente morava num condomínio, e era um condomínio de blocos, né? Aqueles prédios caixões assim, que tem vários blocos. E é um condomínio grande, então a molecada andava de bicicleta, virado no meio de coentros, bicicletas grandes, com marcha, era uma loucura danada. E adivinha como é que eu brincava com eles? Eu ficava correndo atrás. A gente brincava de pega-pega ou alguma coisa assim, para dar a volta mais rápido, e eu corria, super rápido, olha só, mas eu não andava de bicicleta. Então todo mundo brincando de bicicleta e eu não andava de bicicleta. Até que quando eu completei 11 anos, um amigo meu, né, nessa onda de bicicleta, voltou, né? Todo ano tinha uma moda de bicicleta lá no prédio, e aí lá no condomínio. E aí voltou essa moda de bicicleta, eu falei, meu irmão, eu preciso andar de bicicleta, só que não tem ninguém para me ensinar mais. Meu pai já não estava comigo, disposto a me ensinar, né? E eu peguei a bicicleta do meu amigo e disse assim, me ensina a andar. O apelido dele era Garrafinha, Tiago Garrafinha. E Garrafinha, numa tarde, em mais ou menos 1h30, ele com paciência, ele disse assim, vai. E ele foi me acompanhando assim na cela, sabe? Você vai acompanhando, que nem o pai faz com o filho mesmo. E o filho dele, ele fez, mantém o equilíbrio, mantém o olho no centro aqui. Tinha uma valazinha, onde a água escorria no paralelepípedo, né? O chão lá do condomínio era de paralelepípedo, e tinha uma valazinha que escorria para o ralo ali do condomínio. Tinham vários ralos e tinha essa vala no meio do paralelepípedo, era onde os carros andavam, geralmente o carro andava com as rodas no paralelepípedo, e tinha essa vala entre os carros ali, quando você andava na pista. E aquela vala ali, o Garrafinha disse assim, anda olhando para essa vala, o pneu da bicicleta cabia dentro dessa vala, e eu comecei a andar, era uma vala mais ou menos assim, e eu comecei a andar. 1h30 mais ou menos, naquela tarde, eu aprendi a andar de bicicleta, e eu fiz, meu Deus, que coisa fácil. Eu caí algumas vezes, eu topei pagar o preço de cair algumas vezes, e eu disse, meu Deus, agora eu ando de bicicleta. Eu pedi pro meu pai comprou uma bicicleta para mim, depois de pouco tempo, e eu comecei a andar, fazer manobras, pular, a gente colocava umas rampas assim no quebra-mola, né, na lombada, a gente colocava as rampas assim, de madeira, e a gente dava cada voo alto da poxa, aí depois tinha queda, tinha tudo. Eu não deixei de cair, eu não me deixei de me cortar, de me ferir, não. Mas para aprender, foi assim, ó, porque eu tomei a decisão de vencer o medo. Eu disse, velho, o custo de eu ficar com esse medo aqui é muito maior do que o prazer, o deleite de eu poder me divertir com meus amigos. O resumo da ópera é que eu perdi 5 anos de diversão na minha vida. Dos 6 aos 11, eu perdi 5 anos de diversão por conta do medo. E eu disse, nunca mais eu vou perder uma coisa por conta do medo. Não vou perder, deixa eu só tirar aqui. Não vou perder por conta do medo mais. Não vou. Sabe o que é que eu vou fazer? Agora eu vou ser ousado. E, gente, eu acredito que pra gente crescer na vida, a gente precisa ter ousadia, tá? Eu acho que é um ingrediente fundamental para você alçar alguns voos mais altos, você precisa de ousadia. Depois eu vou contar um episódio para vocês do que aconteceu comigo quando eu estava num processo seletivo de 7 etapas da Eurofarma, um processo seletivo bem exaustivo, mais de 2 meses, e eu trabalhava numa empresa. E eu vou contar para vocês o que foi com o meu chefe dessa empresa, quando ele descobriu que eu estava fazendo um processo seletivo, eu precisei contar para ele, eu não sou o cara de botar atestado, de mentir, coisa alguma. Chegou na 3ª etapa, eu precisei contar para o meu chefe, eu contei para o meu chefe, para a minha chefe, e você vai descobrir o que foi que ele fez. E eu precisei ter ousadia para continuar no processo seletivo. E, gente, se você não tiver ousadia, você vai ser bloqueado. Se você não pensar assim, velho, esse medo está me bloqueando de acessar coisas maravilhosas na minha vida.
Você simplesmente vai deixar. Então isso aqui vai até além do vencer o medo de dirigir. Isso aqui vai para você vencer qualquer tipo de medo, qualquer tipo de barreira na sua vida. Então se você quer vencer na sua vida, você precisa de ousadia. Então, posto essa analogia, né, em que eu perdi 5 anos da minha vida de diversão por conta do medo, eu disse, não quero mais perder isso por conta do medo. E o medo, ele é o inverso do amor, tá? Quando você sente amor pleno, quando você... A palavra de Deus diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Quando você confia nas coisas que Deus tem para sua vida, você começa a agir apesar do medo. Você está com medo? Haja. Entre em ação apesar do medo. Não tem como. Não tem como você não destravar e não começar a experimentar coisas maravilhosas na sua vida. Ouse vencer o medo. Ouse ir com medo mesmo. A coragem, ela não é o oposto do medo. A coragem, muitas vezes, é você ir apesar do medo. E o medo está bloqueando, por exemplo, muitas coisas na sua vida. Eu digo aqui, não é só o medo de dirigir. Aqui a gente pode fazer várias aplicações. Pode ser o medo de sair do seu emprego atual, fazer um processo seletivo e ser descoberto, como aconteceu comigo. E não só ser descoberto, falar para o seu gestor e ele nunca mais te ver da mesma forma. E se você não passar? É sempre o e se. E se? O e se, ele gera um temor no seu coração que te bloqueia de agir. E você só vai ter resultado na sua vida se você entrar em ação. Se você não entrar em ação, você não vai ter resultado algum, entenda isso. Então, para a gente massificar isso, eu acredito que você precisa colocar, né, os temperos, os ingredientes dentro do seu coração, dentro da sua mente, os ingredientes de ousadia, a intrepidez, ou seja, o ato de você falar com pessoas, se relacionar com pessoas sem temor, sem pensar que você vai morrer por conta disso. Você sabia que o medo de falar em público é um medo que apavora mais pessoas do que o medo de morrer, o medo da morte? Por que as pessoas têm medo de falar em público, né? A maioria delas tem medo de ir lá e abordar uma pessoa. Isso num restaurante, você está interessado numa pessoa, você tem medo de ir lá falar com ela, você trocaram até olhares e você tem medo. Por que você tem medo? Por que você tem medo, por exemplo, de abordar um propagandista na rua? Porque você acha que o seu mundo vai acabar se a pessoa for ignorante, se a pessoa te rejeitar. Entenda, você já tem um não. O não você já tem. Se você não for conhecer aquela pessoa, você já tem o não dela. Você nunca vai se relacionar com ela. Agora imagine as coisas maravilhosas que você pode acessar se você for lá conversar com ela. Claro, você pode ser rejeitado, você pode encontrar alguém ignorante ou alguém que seja mais ríspido, que não seja atencioso, que você pode. Alguém que te interprete mal, pode. Mas entenda, isso não vai acabar com sua vida, não vai acabar com o seu mundo. Não é um convite para você ser irresponsável, para você ser desinibido a ponto de ser petulante. Não é ser petulante. É você ser ousado. Então você precisa colocar ousadia aqui desse lado. Você precisa colocar um pouco de coragem. Por isso que Deus diz para Josué. Lá em Josué capítulo 1, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares, velho. Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Então Deus está falando isso para você agora, hoje. Velho, não tenha medo. Vá, tenha coragem. Tenha ousadia de fazer as coisas. Tenha ousadia de correr atrás dos seus sonhos. De dizer para as pessoas os seus sonhos e dizer assim, velho, tapa os ouvidos para o que elas vão falar. E se não der certo? E você vai trocar o certo pelo duvidoso? O certo do cara é R$2.500. Pelo amor de Deus, isso não é certo, não. Qual é o certo aqui? Sabe qual era o meu certo? Era ganhar R$1.200. Alguém poderia me dizer assim, Gabriel, e se você não passar naquele processo seletivo que você está fazendo para ganhar 5 mil, 7 mil reais? Eu achava que ia ser 5 mil, né? Mas foi 7 mil, enfim, no Eurofarma. E se você depois for demitido pela sua empresa, porque o seu gestor, o seu chefe, o seu líder atual, ele diz assim, velho, não quero alguém que queira sair da empresa, que está fazendo processo seletivo em outras empresas. Velho, qual é o certo? R$1.200 é o certo? Eu ganhava R$1.200, não tem certo aqui. Eu preciso ter ousadia se eu quiser mudar de vida. Aí eu tenho alguns colegas que continuam na mesma empresa, tá tudo bem, tá? Enfim, não estou dizendo que é errado continuar na mesma empresa, mas continuam no mesmo posto de trabalho, ganhando o mesmo salário. Há 5 anos atrás. E os caras continuam ganhando o mesmo salário. Foram recompensados, talvez, com dissídio remunerado ali, estão ganhando um pouquinho mais agora. Eu não queria isso para mim, eu queria um escalonamento, eu queria uma aceleração exponencial, eu queria isso. Eu queria uma mudança de vida.
Então a indústria farmacêutica queria me proporcionar isso. E eu comecei a me preparar. Eu comecei a preparar minha mente, blindar minha mente para os ICs. Essas condicionantes é que são muitas vezes atrapalhadas. Elas começam a bloquear você, bloquear as suas ações, você começa a ir para o processo seletivo desconfiado. E realmente você não passar, você fica ansioso, você fica com medo. Vença isso. Eu vou responder algumas perguntas de vocês, tá? Geralmente eu recebo essas perguntas. Gabriel, beleza, eu entendi, venceu o medo de dirigir, eu entendi, mas Gabriel, se eu tiver, vamos para alguma coisa mais prática, se eu tiver a minha CNH com os pontos assim cancelados, a indústria farmacêutica vai checar a sua CNH. A última etapa é checar as suas documentações. Ele vai checar a sua CNH, ele vai checar quantos pontos tem na sua carteira e ele vai identificar se isso é um problema, né? Então eu recomendo fortemente que você resolva esse problema dos pontos, que você pague as multas que você de repente deve, e eu recomendo fortemente que você ande na linha, né? Se é 60 km por hora no radar, anda 60 km por hora, filho. Chega atrasado, mas pensa no seu futuro. Ou então não, sai mais cedo. Não precisa chegar atrasado. Não é uma desculpa para você chegar atrasado, né? Nos lugares, nos seus compromissos. Mas anda 60. Se não é para mexer no celular no carro, por conta do vídeo monitoramento, que dá multa para quem está mexendo no celular, com a câmerazinha lá, eles pegam quem mexe no celular e dá multa, e é ponto na sua carteira, não mexe no celular. Não mexe. Velho, eu vou botar aqui minha musiquinha, vou mexer no celular quando eu chegar no local. Pronto, primo, acabou-se. É isso que você tem que fazer. Tá? Então, pontos na sua CNH pode ser um problema? Pode. Gabriel, minha carteira vence esse ano. É um problema para mim? Pode ser um problema? Pode. Então, não espera vencer, tá? Começa já a tirar a sua atualização, né? Vai lá para o exame psicotécnico, né? Psicológico, vai para o exame de vista, né? Tem um exame de vista que você tem que fazer, vai lá, corre atrás, faz esses exames, dá entrada na sua atualização da sua carteira, para que você não tenha nenhum problema na hora de você fazer um processo seletivo, você ser excluído por conta disso. Acredito ou não, eu recebi uma notícia de um cara que passou no processo seletivo, foi para a fase da documentação. Quando você vai para a fase da documentação é porque você já passou. Só que o seu sonho só se realiza quando a sua documentação é aprovada e a sua carteira é assinada, como foi o meu caso. Então a documentação é mais uma etapa. E o cara foi reprovado na documentação porque a carteira de motorista dele tinha sido vencida e ele não sabia. Percebe isso? O cuidado. Eu não quero que você perca uma grande oportunidade por medo ou por algum deslize básico como esse. Tá bom? Gente, o que foi que a gente viu hoje, tá? Só pra gente fazer uma conclusão rápida aqui. A gente viu hoje que se você tiver um medo de dirigir, você vai exalar isso dentro do recrutador, o recrutador vai enxergar isso como um problema futuro para ele e ele não vai te contratar. A gente viu que você pode sim perder a sua vaga, a sua oportunidade de mudar de vida, R$5.000 por mês, mas uma dezena de benefícios, salário inicial. Por conta desse medo de dirigir, por conta desse bloqueio, eu te contei aqui o que aconteceu no meu processo seletivo e como eu respondi, e eu pude responder com integridade, né, que eu dirigia como um piloto de Stock Car, de Fórmula 1, que eu tinha essa confiança para dirigir porque eu praticava isso. Então eu te contei o que é que eu fiz para ter essa confiança, eu pratiquei. Eu te contei aqui o que aconteceu com a minha infância, velho, por conta do medo, o quanto eu fui bloqueado, e em uma tarde eu aprendi que vencendo o bloqueio do medo, eu cheguei pro meu colega, pro meu amigo Garrafinha, e disse assim: Garrafinha, me ensina a andar de bicicleta, fica aqui comigo, me diz o que é que eu tenho que fazer, e o cara me disse e eu fui. Meu pai também tinha feito isso lá atrás, só que eu não queria ir. Então você precisa querer ir, vencer esse medo. Eu te contei aqui que sim, pontos na carteira podem te atrapalhar, que a sua carteira vencer esse ano pode te atrapalhar, então renova logo a sua carteira. E por último aqui, eu vou te dar uma missão, tá? Um call to action, como chama. Eu vou te dar uma tarefa de casa. Se você tem esse medo de dirigir, pesquisa hoje. Faz isso agora. Terminou essa live agora, faz isso agora. Pesquisa aí no Google e pesquisa assim, autoescola vence o medo de dirigir. Vai aparecer uma série de autoescolas. Você vai procurar essa autoescola, vai procurar o melhor custo-benefício, a mais próxima da sua casa ou do seu trabalho. E você vai contratar o serviço deles para você praticar com um profissional, né? Um profissional autorizado. Claro que para você vencer o medo de dirigir, você precisa ter a sua carteira de habilitação. Mas às vezes você tirou a sua carteira de habilitação e ela está lá, parada. Você nem usa ela, inclusive, porque você não dirige. Ah, Gabriel, mas eu não tenho carro. Mas eu não tenho carro não é desculpa para você não saber dirigir, para você não praticar. Então invista lá R$100, R$200 para algumas aulas ali e você poder, de fato, perder esse medo de dirigir, tá bom? Você só vai perder esse medo quando você arriscar, quando você ter a ousadia para praticar. Então, a sua tarefa de casa hoje, se você tem esse medo de dirigir, é você literalmente
procurar uma autoescola ou alguém de confiança, um amigo, um pai, alguém que seja paciente, né? É muito importante que seja paciente para você não traumatizar mais ainda. Alguém que seja... Eu sou super paciente com quem quer dirigir, do meu lado, super. Se você estiver aqui na minha cidade e quiser me pagar as aulas, brincadeira. Tô brincando, vai ser muito caro as aulas. Para eu sair com você, vai ser muito caro. E a gente aproveita e ainda faz uma mentoria, né? Vai ser caro, mas vai valer a pena. Mas enfim, pega alguém bem paciente aí e dirige do lado dessa pessoa. Peça sempre para dirigir o carro de alguém. E obviamente, top, né? O risco de, batendo, você pagar. Vai ser ótimo. Ah, não, Gabriel, mas vai custar muito caro. Vai ser ótimo, vai ser uma mudança de paradigma para você. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Você não vai morrer de fome, tá bom? Então, seu call to action é esse. E outro call to action, eu quero te chamar para agir aqui. Se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações, porque isso é muito importante para mim, tá bom? É muito importante para mim que você faça isso. Fechado? Tamo junto? Gente, eu vou responder aqui algumas perguntas de vocês, tá? Teve gente que me perguntou aqui, ó, vamos lá. Acho que o primeiro foi esse aqui. Siqueira, Gustavo, Siqueira. Remuneração muito atrativa, ele falou aí quando eu estava falando dos benefícios da indústria farmacêutica, que realmente, Gustavo, é incrível. E a atividade profissional é linda, tá? É incrível. Qual dica você dá, aí o Daisy, a Daisy falando assim, qual dica você dá para ajudar nas propagandas e entrevistas? Olha, se você quer saber alguma dica, Daisy, eu vou te chamar para se inscrever no canal do YouTube, tá? Tem mais, esse aqui é o 52º, eu acredito. 52 vídeos, tá? Tem mais de 75 lá no canal do YouTube, eu sei disso, mas esse aqui é o número 52 que eu faço do Carona em F, tá bom? Então, vai lá no canal do YouTube, tem muita dica sobre entrevista. Você pode acessar tudo por lá, beleza? Se inscreve no canal. Não enfraqueça a amizade. Gente, não enfraquece a amizade. Se inscreva no canal, tá bom? A Juju Marques mandou aqui, ó. E se acontecer um acidente, não foi causado pelo funcionário? Eu não entendi muito bem essa pergunta da Juju, então esse comentário. Ó, se eu tô certinha, é um pouco bater em mim, eu tô demitida? Não. E um doido, né? Eu imagino isso. Se você tá certinha no trânsito e alguém bater em você, você não é demitida não, tá? Não é demitida não. Já aconteceu comigo, eu tava lá com o carro da empresa e de madrugada, eu tava nem trabalhando, tava com um carro só, voltando de um encontro da igreja. A gente tinha se reunido com os amigos para conversar, para ler a Bíblia, tudo, e eu ia voltando, uma menina bateu em mim. Recém tirada da carteira, e aí a gente resolveu o problema, acionei o seguro dela cobriu os custos. Eu no outro dia fui lá, entreguei o carro, peguei outro carro, né? No caso do Eurofarma era Localiza, eu peguei outro carro, mas aquele carro primeiro ali foi resolvido com o seguro, tá? E o carro tem seguro, então não tem problema nenhum, tá bom? O máximo que pode acontecer, dependendo da empresa, é você pagar a franquia do seguro pelo acidente. Mas se não foi você, é justo que a pessoa que te bateu pague o seguro. Aconteceu uma vez de um cara, né, um carro bem velhinho, ele bateu em mim. E aí eu não acionei seguro, não fiz nada. Eu deixei ele passar porque o carro dele era bem velhinho, ele não sei se ele era mecânico, alguma coisa. Então era uma pessoa que eu não queria importunar, ele bateu, ele estava errado, mas eu não queria importunar. Eu fui lá na oficina, pedi autorização do meu gerente e eu paguei do meu dinheiro, enfim, foi R$500 mais ou menos para ajeitar. Eu ajeitei, fiz um martelinho de ouro e tá tudo certo. Eu quis bancar o acidente, eu quis, tá? Então é uma opinião sua, é uma questão sua, mas você alinha sempre tudo com o gerente, porque o carro não é seu, o carro é da empresa, tá bom? Acho que o Vini mandou aqui, ó, bom dia, vencedores rumo ao sucesso, propagandistas. Deus abençoe, Gabriel. Valeu, Vini, obrigado. Deus abençoe você também, irmão. Estamos sempre juntos por aqui, né? Você está sempre por aqui. Bom dia aí, ó. Camila mandou bom dia. Camila mandou uma pergunta aí, sempre perguntando também junto. Como é feito o processo seletivo? Quantas etapas tem? Ó, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, recente, que eu falei sobre as etapas do processo. Então vai lá, se inscreve no canal, clique em gostei nesse vídeo e assista, tá bom? Tá lá. Depende muito do laboratório, Camila, ó, a Deise mandando aí. Boa. Exatamente, depende muito do laboratório, mas eu comentei isso num vídeo de mais ou menos 1 hora, tá? Eu vou começar a minha preparação para tentar, mas não tenho muita base. Então,
você vai adquirir base lá no canal do YouTube, tá, Deise? Tá, Camila, perdão. Camila, adquira um vídeo por dia, pelo menos, assista 1 ou 2 vídeos por dia e você vai adquirir uma base gigantesca. Você vai se sobressair a muita gente já. Um amigo perdeu a oportunidade porque tinha 10 pontos na carteira, né? Então, aí, o limite é 20 pontos e um amigo amigo da Deise aqui perdeu a oportunidade de entrar em transformação porque tinha 10 pontos na carteira. Então, cuidado, tá? Vamos começar a cuidar aí dessa parte, é muito importante. Beleza? Vamos pra cima? Hoje, mais tarde aqui, 5h40, tem live também aqui no Instagram. Tem mais um episódio do Carona IF hoje. Vai ser o episódio de número 53. Eu estou muito feliz que vocês estejam me acompanhando por aqui. Clica em se inscrever no canal do YouTube, Propaganda Essencial. Clique em gostei. Tamo junto. Cheiro no coração de vocês. Deus abençoe. Valeu!